Olá, aqui é o professor Rodrigo de Sociologia e hoje nós vamos ter uma aula do segundo ano do ensino médio. O tema que a gente vai trabalhar hoje são os conceitos de aculturação e assimilação. Já estou aqui com o nosso PowerPoint para nos ajudar. E aí vamos começar a nossa aula então. Bom, a aculturação. Esse termo foi criado em 1880 por um antropólogo chamado J.W. Powell, com o objetivo de designar as transformações dos modos de vida e pensamento dos imigrantes em contato com a sociedade norte-americana. Portanto, ao estudar, esse contato entre imigrantes e os americanos, ele percebeu que havia transformações no modo de vida desses imigrantes. A letra A, na frente da palavra, aculturação, ela não tem o significado de falta ou privação de algo, como acontece em outras palavras grafadas que começam com a letra A. Então, por exemplo, amorfo, amoral, sem forma, sem moral, tem esse sentido de negação, de privação. E no caso da letra A, na frente de aculturação, o sentido é de aproximação. Esse termo, esse A vem de ad, do latim ad, que significa aproximação. Então, se a gente for pegar a etimologia da palavra, aculturação significa aproximação cultural. Okay? Mas o conceito de aculturação, eu coloquei aqui para a gente dar uma olhadinha juntos. Aculturação é o conjunto de fenômenos que resulta de um contato contínuo e direto entre grupos de indivíduos de culturas diferentes e que provocam mudanças nos modelos culturais iniciais de um ou dos dois grupos. Pode parecer que ficou meio confuso, mas vou explicar. Então, imagina que você tem duas culturas, uma cultura A e uma cultura B. E cada uma tem as suas características. A cultura A tem essas características aqui próprias. E a cultura B tem as suas próprias características. O que vai acontecer quando essas culturas tiverem um contato contínuo e direto? Essa aproximação vai fazer com que a cultura A adquira algumas características da cultura B e a cultura B adquira algumas características da cultura A. Ou seja, essa aproximação entre culturas diferentes que gera modificações nos modelos iniciais de uma ou das duas culturas. Então, o modelo inicial da cultura A era com essas características e da cultura B com essas. Esse contato fez com que houvesse uma troca ou uma absorção por parte de uma cultura de características da outra. Isso é a aculturação. Okay? Quando duas culturas se relacionam, se aproximam, a ponto de que uma cultura comece a adquirir as características da outra. Então, nós temos aqui, nesse slide, um exemplo de aculturação. Por que isso é um exemplo? Esses jovens aqui reunidos pode ser um exemplo de aculturação. A gente percebe que eles possuem características diferentes, provavelmente eles são jovens de várias nacionalidades, asiáticos, europeus, aqui esse rapaz tem uma cara assim de ser indiano. E o que eles todos têm em comum? O fato deles estarem usando jeans. Então, o jeans é um exemplo de aculturação. Por quê? Porque são pessoas de várias culturas que adquiriram uma característica da cultura americana, que é usar o jeans. O uso do jeans se popularizou nos Estados Unidos. O contato direto e contínuo da cultura desses jovens, do país desses jovens, com a cultura americana, fez com que houvesse uma aculturação e eles também adquirissem essa característica do uso do jeans. Ok? Ficou claro? Espero que sim. Bom, e o que é a assimilação? Vamos supor que a aculturação fosse levada até as últimas consequências. O que aconteceria se o processo de aculturação fosse levado até as últimas consequências? Se o contato entre duas culturas fosse tão intenso, direto,
que uma das culturas adquirisse todas as características da outra. Ou seja, se isso ocorrer, a gente vai ter um processo de assimilação. Ou seja, a assimilação é a última etapa do processo de aculturação. É a última fase da aculturação, que, aliás, é raramente atingida. Ela implica o desaparecimento total da cultura de origem do grupo e na interiorização completa da cultura do grupo dominante. Então, vamos aqui para o nosso exemplo anterior, para ficar mais fácil da gente entender. Digamos que você tem uma aculturação aqui, né, que uma cultura adquire as características da outra, certo? A aculturação. Agora, vamos pensar que essa aculturação ela chegou num nível tão intenso que a cultura B, aqui do exemplo, ela adquiriu todas as características da cultura A, não só algumas, que nem tinha acontecido aqui. Ela adquiriu todas, a ponto dela perder as suas próprias características. O que vai acontecer com a cultura B? Se ela perdeu todas as suas características, ela vai desaparecer, ou seja, ela vai ser assimilada pela cultura A. Tudo bem? Bom, a assimilação é algo muito raro de acontecer, porque dificilmente uma cultura internaliza todas as características da outra a ponto de desaparecer. Então, você tem processos de aculturação que várias características de uma cultura é assim, adquirido pela outra, mas não todas, né? Então, o fato de uma cultura adquirir todas as características da outra, ou seja, de acontecer a assimilação, é algo muito difícil de acontecer. A gente voltando, por exemplo, do jeans. O uso do jeans, dessa vestimenta, não fez com que aqueles jovens provavelmente tivessem abandonado outras características da sua cultura de origem, por exemplo, sua língua, os seus hábitos de alimentação, os seus costumes, né? Então, ali, no exemplo do uso do jeans, vamos voltar lá, é um exemplo de aculturação, mas não é um exemplo de assimilação, porque esses jovens mantiveram alguns elementos da sua cultura de origem e adquiriram apenas um traço da cultura americana, por exemplo, que é o uso do jeans. Okay? No entanto, a gente tem algumas situações em que a gente pode citar como exemplo de assimilação, né? Uma desses exemplos históricos, né, é o desaparecimento de inúmeras tribos indígenas do Brasil ao longo da nossa história. Então, se a gente comparar a quantidade de tribos que existiam na época do descobrimento, a quantidade de tribos que existem hoje, a gente pode dizer que muitas tribos foram assimiladas pela cultura branca, né? pela cultura dos povos das cidades e tal. E elas perderam todas as suas características a ponto de desaparecer. Um outro exemplo histórico ocorreu no Brasil durante o período da Segunda Guerra Mundial, porque o Vargas ele lutou, né, do lado dos aliados e contra os japoneses e os alemães. E o que ele decretou aqui no Brasil? Ele proibiu que os imigrantes japoneses e alemães que viviam no Brasil, ou melhor, desculpa, os imigrantes italianos e japoneses que viviam no Brasil, ele proibiu de falar a sua língua e usar suas referências dos países de origem. Então, essas pessoas elas passaram por um processo de assimilação forçada, né? Elas tiveram que adquirir as características da cultura brasileira, a língua, os costumes, porque eles eram proibidos de se manifestar ou de falar na sua própria língua, manifestar os costumes da sua cultura de origem, ok? Então, espero que vocês tenham entendido e com o estudo desses conceitos de assimilação e aculturação, nós encerramos o conteúdo previsto para o primeiro bimestre e espero que todos tenham aproveitado bastante e tenham aguçado, melhorado, né, o seu olhar sociológico na compreensão dos aspectos históricos e sociais que formaram e continuam formando a nossa diversidade, a diversidade social brasileira. Tá ok? Então, até a próxima aula. Um grande abraço para todos.